Nós estamos onde a notícia acontece. Notícias Agrícolas, sou Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócio da Muito bom dia, agronegócio. Terça-feira, 21 de setembro de 2021, 8 horas. Tudo para que você seja o porta-voz de si mesmo. A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho e que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e fechando aqui a nossa programação. A gente fala, sobre as recentes MPs que foram assinadas pelo governo federal relacionadas à venda direta de etanol e também a questão da bandeira branca nos postos de combustíveis, E a gente durante toda essa semana vai conversar com os principais estados produtores de etanol, com entidades representativas aí do setor para a gente falar sobre todo esse cenário, tentar esclarecer dúvidas, e quais serão as consequências dessas duas MPs ao setor, sucroenergético e também aos consumidores, diante dessa alta dos preços dos combustíveis. Então, para atualizar as informações, relacionadas ao estado de Goiás, a gente conversa agora ao vivo com o André Rocha, que é presidente do Cifaeg, que é o Sindicato da Indústria de Fabricação do Etanol do estado de Goiás. André, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, sempre à disposição. Obrigado, André, pela sua disposição aqui em falar com a gente. Bom, queria que você começasse falando o posicionamento da Cifaeg em relação a essas duas MPs que eu mencionei, que é a MP 1063 e a MP 1069, que são duas MPs relacionadas, então, à venda, em linhas gerais, relacionadas à venda direta de etanol e também a questão da bandeira branca, os postos de combustíveis podendo vender combustíveis de outras distribuidoras que não aquela da marca que ele utiliza, O que vocês têm aí da Cifaeg a falar sobre essas duas MPs que foram recentemente assinadas pelo governo federal? Bem, na realidade, houve uma primeira MP, a 1063. A percepção da medida provisória, a percepção dos membros do governo, do Ministério da Economia, é que haveria uma necessidade de uma noventena em função de você estar alterando a tributação no produtor. Então, você está aumentando a tributação no produtor, porém, você não aumenta a tributação ao longo da cadeia. A partir do momento que o governo percebeu isso, ele editou essa segunda MP 1069, para poder falar que a 1063 basicamente poderia entrar imediatamente, desde que fossem feitos os regulamentos estaduais. Alguns estados já tinham regulamentos prontos para isso, é o caso do Mato Grosso, Pernambuco, acho que o estado de São Paulo, e os outros estados começaram a adaptar, a fazer aí suas instruções normativas e portarias. É o caso de Minas Gerais, Alagoas. Goiás ainda não concluiu a sua instrução normativa e a sua portaria, porque estavam com prazo de 1º de dezembro. Então, como houve aí essa antecipação, e de certa forma isso pegou a todos de surpresa naquele primeiro momento, agora que estão em discussão desse assunto para finalizar. Então, isso que a gente precisa destacar. No que diz respeito à questão do bandeiramento, eu não vou entrar nesse mérito, porque isso diz respeito a questões comerciais entre as distribuidoras e os postos. Eu acho que quanto menos o Estado entrar com legislação em questões comerciais, eu acho que são questões que têm que ser tratadas do ponto de vista dos contratos que são feitos entre os postos e as distribuidoras. Eu acho que o posto que não quer estar preso, por assim dizer, entre aspas, a uma distribuidora, basta ele ter a sua bandeira branca. Agora, a partir do momento que ele quiser
ter uma relação com a bandeira, por assim dizer, com a distribuidora, né? Pegando adiantamento, usando a marca e tudo mais, eu acho que ele tem que cumprir as cláusulas dos contratos entre as partes. Tá? Com relação à questão da venda direta, do ponto de vista de nós olharmos uma economia com liberdade de mercado, economia disruptiva, eu acho que a medida vem ao encontro desse anseio. Nós precisamos lembrar que as distribuidoras não são atravessadores, como alguns colocam, né? Ou um ente, um intermediário. Elas têm o seu papel na logística, elas têm o seu papel de levar outros combustíveis para os postos, não só etanol, mas também gasolina, diesel, lubrificantes, né? Em alguns casos, você tem inclusive lojas de conveniência que as distribuidoras ajudam isso aí junto dos seus postos bandeirados e tudo mais. Então, acho uma questão um pouco maior. O que nós precisamos entender é se dentro dessa lógica isso será positivo para a cadeia produtiva e para o consumidor. Né? O consumidor, o que ele espera? Ele espera que essa medida possa trazer economia. Eu acho que essa economia, né, essa redução de preços para o consumidor, eu acho que ela vai ser sentida ao longo do tempo. Eu acho que a gente só pode fazer um comentário a partir do momento que as primeiras operações ou que as operações forem acontecendo. Porque se por um lado você fala, mas você vai reduzir a distância entre a usina e os postos. Quer dizer, em alguns postos que estão localizados nas cidades que você tem as usinas, isso é uma pura verdade. Agora, outros postos que estão próximos ao centro de distribuição, essa redução é um pouco menor. Nós temos que também entender que muitas distribuidoras também compram em grande escala. É diferente você vender em grande escala, é diferente você vender em pequena escala. O próprio tempo do carregamento, o tempo de operação para isso. Tem o fato que as distribuidoras levam para os postos, como eu disse, outros combustíveis. Então, é interessante ouvir muito os postos, os representantes dos postos, né, os sindipostos, a Fé Combustíveis, essas entidades que representam para poder entender essa lógica, principalmente no caso dos postos não bandeirados, apesar da medida provisória versar sobre a questão das bandeiras, mas também dizendo que tem que ser respeitadas as condições contratuais existentes. Então, acho que nós precisamos entender porque da lógica do posto faz sentido a compra direta desde que ele compre mais barato. Da lógica da usina, se for o mesmo preço com a distribuidora você faz volumes maiores de venda, você tem um carregamento mais rápido porque são menos caminhões e tudo mais. Então, na teoria, uma venda para a distribuidora seria um pouco mais barata, seja pelo volume, o tempo de carregamento, a relação comercial, que às vezes já está estabelecida há muito tempo. Então, aí vai depender muito do que cada posto também vai definir, se ele vai aumentar, melhorar a sua margem, ou se vai transferir essa redução aí para o consumidor. Então, essa ótica de mercado ela vai ser observada ao longo do tempo. Eu acho que ela tem muito mais sentido quando você tem os grandes centros de consumo muito próximos à produção, que é o que ocorre em Pernambuco. Isso ocorre menos em outros estados, como Goiás, Mato Grosso, alguns estados você tem os centros de consumo um pouco mais distantes, os principais centros de consumo um pouco mais distantes do que as usinas. Mas volto a falar, eu acho que dentro da lógica de economia disruptiva, de liberdade de mercado faz sentido. Agora, precisamos fazer os test drives, precisamos, no caso de Goiás, ter a regulamentação estadual pronta e precisamos fazer as primeiras operações para poder observar. Nós temos que lembrar que nós estamos num momento atípico de mercado. Nós estamos aí, no caso do Centro-Sul, já caminhando por um final de safra. Essa safra vai acabar mais cedo em função das questões climáticas que prejudicaram muito o desenvolvimento da cana, seja a seca do ano passado, a seca desse ano, geadas, incêndios que infelizmente são recorrentes. Então a safra vai antecipar o seu término. Então, basicamente, você vai estar iniciando aí essas operações praticamente já caminhando para a entre-safra, onde você também tem uma menor oferta de produto. Sim.
André, queria que você falasse um pouco, né? Você mencionou então, né, a questão dos consumidores, né? Então, de fato, essas MPs, na visão de vocês, devem de fato ter reflexos aos consumidores. Precisa, como você mencionou, ir acompanhando todo esse cenário, né? Durante, né, acredito que os próximos meses aí, né? Mas queria saber de você também, do lado do setor sucroenergético, a gente pode, por exemplo, diante dessas MPs, de fato, baixando os preços, né? Como elas se propõem, a gente pode, por exemplo, ver um aumento da demanda por etanol hidratado, né? O etanol hidratado nesta safra 2021-22, que tem tido vendas um pouco menores, justamente por conta da melhor competitividade da gasolina, que tem o componente de mistura do etanol anidro, né? Bem, vamos ver. Assim, a medida provisória, ela tem uma lógica maior por parte de quem compra do que de quem vende. Nós estamos na ponta inicial da cadeia. Então, você vender para uma distribuidora que compra volumes muito maiores do que você vender para milhares de postos, que você vai ter que montar um departamento comercial, olhar cadastro, receber, o carregamento é mais demorado, porque são caminhões menores, etc. e tal, é bem diferente de quando você vende para a distribuidora, inclusive no que diz respeito à questão da qualidade do produto, porque assim, o produto é o mesmo, mas a responsabilidade pela qualidade quando você vende para a distribuidora é uma situação, quando você vende direto para um posto, ela pode ter uma ótica um pouco diferente. Então, ela faz muito mais sentido, né? Na minha opinião, faz muito mais sentido, em vez de você falar venda direta, do que faz mais sentido você falar em compra direta. O fato do posto ir comprar na usina diretamente do que o posto comprar ou receber de uma distribuidora. Eu acho que essa é a questão que faz mais sentido. Mas, como eu disse, a gente precisa esperar as operações acontecerem. Nós estamos num momento onde, por exemplo, nós não estamos vendo aí uma grande procura de postos por usinas, por exemplo, para fazerem essa compra. Tudo bem que ainda falta, como eu disse, regulamentar por parte de algumas secretarias de Fazenda ou de Economia, como é o caso aqui de Goiás, que ainda falta essa regulamentação. Então, nós precisamos ver para observar se vai ter realmente esse apetite, como é que vai ser o comportamento disso e o comportamento ao longo do tempo. Eu vou dar um exemplo. Se você pegar aí nos últimos 30 dias, por exemplo, também, o etanol na usina subiu 6 centavos, no posto subiu 13. Então, não necessariamente, quando você tem um aumento, ele é totalmente repassado para o consumidor, ou muitas vezes ele é repassado até majorado para o consumidor. Então, são situações que ocorrem, como eu falei, dentro de uma cadeia que você tem outros entes, nesse caso, a venda direta ou a compra direta vai tirar um deles do processo, a parte tributária permanece a mesma, a diferença é que a tributação agora vai estar totalmente centralizada na usina, e não entre a usina e o distribuidor, como ocorre no atual sistema. E que, se você continuar a vender pelo atual sistema, vai permanecer. Então, as usinas têm a faculdade de vender direto, mas poderão continuar vendendo via distribuidora, e vai permanecer o mesmo sistema tributário em caso de venda para a distribuidora. No caso de venda para os postos diretamente, a usina se torna responsável pelo repasse dos impostos, mas em termos tributários o valor é o mesmo. Então, não há nem aumento e nem redução de tributação no caso da venda direta. E, como eu disse, nós estamos num período aí iniciando, né, próximo do fim de safra. Nós já temos aqui em Goiás 3 usinas que já pararam a safra. No ano passado, nesse mesmo período, nós tínhamos 2, só que uma das 2, inclusive, não fez safra até agora. Então, na realidade, se eu comparar com o ano passado, tem 4 contra 2, eu tenho 2 usinas a mais. Há uma expectativa de uma paralisação maior agora, no mês de outubro. No mês de outubro do ano passado, nós tivemos 7 usinas, a expectativa esse ano é que sejam 13, né, o dobro. Então, isso mostra que a safra, quer dizer, não só os números da safra, mas as datas de término das mesmas mostram que essa antecipação está se dando por falta de cana e que vai se dar em função da redução de cana. Havendo redução de cana, você tem, consequentemente, uma redução da oferta do etanol, que é o que nós estamos observando, não só aqui em Goiás, mas em todo o centro-sul brasileiro, principalmente no estado de São Paulo, que é o maior
estado produtor, tanto de cana quanto de etanol. No caso Goiás, nós somos aí o segundo produtor de cana e o segundo produtor de etanol. Sim. André, entrando um pouquinho mais nessa questão, né, que você mencionou de safra e que a gente deve ter uma entre-safra até um pouco maior nesta temporada 2021-22, né, porque a moagem vai terminar um pouco mais cedo. Queria que você falasse sobre essa safra 2021-22, de fato, sendo bastante impactada pelas condições climáticas, né? E isso, claro, teve reflexos nos preços, mas também outros componentes daí acabaram influenciando todo esse cenário, principalmente componentes externos, né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse cenário de safra e toda essa composição aí de preços que a gente acompanhou ao longo dos últimos meses. Bem, a safra começou a ser impactada já no ano passado. A seca bastante intensa e prolongada no ano passado, ela prejudicou o desenvolvimento da cana. Você viu que a safra, quando começou agora em abril, houve um atraso médio de 10 dias em cada unidade, porque a cana não estava pronta. Nós tivemos um verão pouco chuvoso, que já tínhamos uma seca do ano passado, um verão pouco chuvoso, e persistiu a seca ao longo de todo o ano, inclusive agora. Então a cana acabou se desenvolvendo menos, nós tivemos uma grande perda de produtividade em função disso. Em alguns estados houve uma melhora do ATR, né, em função do clima mais seco. Isso não foi observado em Goiás, porque o clima seco aqui é um costume, quer dizer, nós já temos um ATR maior, que muitas vezes compensa a queda de produtividade, mas infelizmente esse ano não foi o caso. Apesar de termos o ATR aí, o nosso ATR deve terminar acima da média brasileira como corriqueiramente, mas ele não vai compensar essa perda de produtividade. Então é fato que nós teremos não só menos produção, menos cana moída, como também teremos menos produção, seja de açúcar ou seja de etanol. Quer dizer, menos produção total quando somados os dois produtos, né? Porque a gente pode ter um leve acréscimo aí na produção de açúcar, teremos um bom acréscimo na produção do etanol anidro. Há um esforço hoje muito grande do setor, o setor de uma maneira geral. Esse ano, essa safra processou em torno de 25% a mais de etanol anidro do que no ano passado, no caso de Goiás um pouco mais, 26%, 27%, mas na média 25%, e consequentemente houve aí uma redução na produção do etanol hidratado. Além disso, nós enfrentamos ao longo do ano não uma, mas 3 geadas, se isso é atípico em regiões como Goiás, Triângulo Mineiro, nós, como eu falei, não enfrentamos só uma, enfrentamos 3. Né? E essa geada, logicamente, ela foi mais forte em São Paulo e também no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Isso também prejudica não só, como eu disse, a cana desse ano, mas vai prejudicar a cana do próximo ano, o desenvolvimento dessa cana no próximo ano. No atual momento, nós temos aí uma percepção errada que a safra não será tão menor, porque se você for olhar a safra hoje, a safra está menos de 7%, 6,7% menor do que o ano passado. Mas o que ocorreu, principalmente em função das geadas, houve um aceleramento da moagem, uma aceleração da moagem. Então, o que vai acontecer? Nós iremos verificar agora, a partir dessa segunda semana de setembro que nós estamos, e durante o mês de outubro, com a paralisação de várias unidades, o exemplo que eu citei em Goiás, ele está ocorrendo em todo o Centro-Sul, nós iremos observar mais usinas parando e o distanciamento entre a safra passada e a anterior. Nós estamos esperando aí uma quebra superior a 13% na média, talvez chegando aí a 15% ou até um pouco mais, a depender aí das chegadas ou não das chuvas. Então, uma grande perda de produtividade. E também com essas geadas, e somado aos vários incêndios, que está sendo um problema recorrente, e infelizmente vários desses incêndios são criminosos, nós já estamos também sentindo problemas no desenvolvimento da cana para a safra seguinte. Logicamente que o comportamento das chuvas aí nesse próximo verão, que vai ser o principal componente para saber aí como é que será a safra. Mas dificilmente a próxima safra conseguirá ser maior do que a safra
onde fechou 19,20. Então, assim, ou 2021, desculpa, 2021. Então, dificilmente a safra 22, 23, ela será maior do que a safra 2021, em função de todas essas intercorrências que eu comentei. Então, estamos sentindo os números hoje, se eu comparar os números de Goiás da primeira quinzena de setembro desse ano com do ano passado, estão muito parecidos. Mas, como eu disse, o distanciamento maior ele vai aparecer agora nas próximas 3 quinzenas, sobretudo nas próximas 3 quinzenas. Vou dar um outro dado. Aqui em Goiás, por exemplo, em dezembro do ano passado, nós tínhamos 4 usinas em safra. Esse ano nós só devemos ter uma. Então assim, a entre-safra vai ser maior, né? Nós, com certeza, teremos também dificuldade para iniciar a safra antecipada. Lógico que a gente ainda precisa ver esse comportamento das chuvas aí no verão. A gente espera que possa chover a contento no verão. E, infelizmente, tivemos essa safra atípica, com menos oferta. Tivemos aí uma inflação de oferta. Então, com menos oferta de produto, tivemos aí o aumento dos preços do produto. Mas nós temos que lembrar, em contrapartida, que também tivemos, não que isso tenha impactado, até porque o nosso é uma commodity, mas nós tivemos uma alta expressiva dos nossos custos. Nós tivemos aumento de diesel, que pesa muito, tivemos aumento de fertilizantes, de produtos químicos, os tratores dobraram de preços, colheitadeiras subiram mais de 60%, o valor do arrendamento de terra subiu substancialmente em função dos altos preços, aí, seja de milho, soja ou mesmo da arroba de boi, né? A própria cana está tendo um peso bem maior, superior a 40% do que era pago no ano passado. Tivemos gastos também na parte de saúde e segurança, em função da pandemia, afastamento de funcionários, testagens, maior gastos com EPI, maior gastos no transporte, em função aí do distanciamento social. Então, todas essas questões levaram a um aumento muito grande dos custos das usinas em gerais, de uma maneira geral. Então, nós temos que ressaltar isso. Infelizmente, você pode ter uma percepção errada porque vê a usina faturando mais, mas nem sempre maior faturamento significa maior margem ou melhor resultado. E, na outra ponta, infelizmente, a gente vê também o consumidor sendo penalizado porque os custos, né, quer dizer, o preço está alto, mas lembrando também que, infelizmente, nós temos aí uma carga tributária muito alta em alguns produtos, como é o caso de energia, como é o caso de combustíveis, infelizmente. Com certeza, André. Então, segundo as suas informações aí, deveremos acompanhar muito ainda ao longo dos próximos meses as informações relacionadas ao setor sucroenergético. Então, sempre que tiver novidades aí, né, do Cifaeg, queremos contar aqui com a sua participação para a gente trazer todo esse cenário ao produtor e também aos envolvidos nessa cadeia tão importante que é o setor sucroenergético, né? Obrigado pelas suas informações, viu? É isso, sempre à disposição, sempre que precisar. Estamos aqui. Muito obrigado a vocês. Boa tarde. Boa tarde, André, muito obrigado. Então, conversamos aí com o André Rocha, presidente do Cifaeg, o Cifaeg, que é o Sindicato da Indústria de Fabricação do Etanol do estado de Goiás. A gente trazendo todo esse cenário, então, relacionado às MPs, que foram recentemente assinadas pelo governo federal, relacionadas à venda direta de etanol e também a questão da bandeira branca nos postos de combustíveis. E durante toda essa semana a gente ainda fala com outros estados produtores de etanol para a gente trazer aí todo esse cenário, as principais dúvidas relacionadas ao assunto e, claro, trazer quais serão, né, as principais características dessas MPs de benefícios, tanto para o setor sucroenergético quanto para os consumidores. Bom, nós ficamos por aqui. Você aí durante o nosso boletim e também na finalização vai poder acompanhar as nossas redes sociais para nos seguir e a gente segue com a nossa programação no nosso site 24 horas no ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fica por aí. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.